reportagem principal de hoje foi sugerida por um telespectador. O Jorge Augusto, do Distrito Federal, escreveu dizendo que quer criar um bichinho curioso. É o tenébrio. Você sabe o que é isso? Bom, a Ellen Santos e o Rogério Rocha vão contar essa história pra gente. Tenébrio. Você conhece? Não é planta nem raça de gado. Uma ave exótica, talvez? Se você está rindo de mim e dizendo claro que eu sei, é porque é pescador ou tem um passarinho de estimação muito bem alimentado. Para todas as outras pessoas, a gente vai começar apresentando o tenébrio com uma ajudinha do Instituto Biológico em São Paulo. Aqui tem uma criação de tenébrios, além de outras coisinhas que estão na exposição Planeta Inseto. Por que tem tanta gente que não gosta de inseto? Por conta da minoria dos insetos que fazem mal pra gente, né? Por exemplo, a barata de esgoto, que é uma barata que se alimenta de restos de lixo que a gente produz. As moscas também é a mesma coisa. Existem insetos que são vetores de doenças, né? Como o mosquito da dengue, o barbeiro. Mas tem um tantão de insetos bons por aí. A abelha, por exemplo. Além do mel, poliniza as plantas que então dão frutos. O bicho da seda veste a humanidade há milênios. Outros insetos têm trabalho menos conhecido. Insetos que fazem a decomposição de matéria orgânica. Então, todos aqueles restos vegetais, restos animais que tem no meio ambiente, os insetos vão fazer essa reciclagem de matéria orgânica e ajudar a incorporar esses restos no solo. É nessa categoria que entra o tenébrio. O tenébrio é um besourinho, é um inseto que faz parte da ordem Coleóptera. E aqui vocês fazem a gente perder o medo desses bichos, é isso? Isso. A ideia é a gente desmistificar e a pessoa perder o medo do inseto. Ver que eles não são melequentos, né? Eles são secos, não mordem, não fazem mal nenhum pra gente. Posso? Então, pode. Isso é a larva do tenébrio comum, né? O tenébrio molitor. Nem cosquinha ela faz direito. Não, a gente mal sente na mão. A larva vai virar pupa, que mais tarde vira esse besourinho. É ele quem põe os ovos, começando tudo de novo. O tenébrio, que tem gente que sequer conhece, é na verdade um dos insetos mais produzidos comercialmente no Brasil. Em geral são produções pequenininhas, sequer regularizadas muitas vezes, bem de fundo de quintal, diferente dessa empresa que a gente vai conhecer aqui, que fica em Avaré, São Paulo. Nesse galpão de 150 metros quadrados, são produzidos cerca de 40 quilos de produto todo mês. Inseto. Parece pouco, né? 40 quilos, mas em cada quilo são 10 mil larvas. E até o fim do ano, o João pretende passar dos 100 quilos por mês, ou seja, 10 milhões de larvas. E tudo começou numa noite de domingo. Eu assisti um programa do Fantástico. É um negócio limpo, que não requer muito espaço, nem grandes investimentos. Falando sobre proteína do futuro. E nessa reportagem eu não esqueço que no final dela, esse professor holandês, ele fala que o Brasil ele teria um grande potencial como produtor de insetos em grande quantidade. Brazil, for us to eat them. A dona Miriam, mãe do João, lembra que ele sempre gostou de bichos, desde pequenininho. Só que coisas mais normais, tipo gato, cachorro. Eu achei uma ideia assim meio que absurda, porque eu não sabia que eles multiplicavam tanto que não caberia mais no apartamento dele. Foi quando ele mandou aqui para minha casa, para Avaré, e eu separei o quarto dele, porque eu não tinha um outro lugar. Dominou o antigo quarto dele. Em pouco tempo não tinha mais espaço e a família toda estava envolvida. Hoje, a mãe e a avó dão uma mão na produção. E o seu José, pai do João, é sócio na empreitada. É ele quem cuida do dia a dia. O que o tenébrio gosta de comer? Basicamente, de tudo. Seria mais fácil dizer o que ele não gosta, que é de umidade, excesso de umidade. Então, a gente usa preferencialmente farelos baratos, de boa procedência e disponíveis no mercado. É a comida preferida do tenébrio, que inclusive algumas pessoas conhecem como larva da farinha. Aqui tem uma mistura de 2 partes de farelo de trigo com 1 parte de milho moído integral. A gente chama de fubá. Fubá grosseiro, fubá corriqueiro. É uma cama com 2 quilos da mistura. É comida e casa ao mesmo tempo. É um animal que ele vive na cama de alimentação. Essa prateleira é a nossa prateleira de reprodução, né? A gente tem aqui eles que fazem
a postura dos ovos na cama de alimentação do farelo. Então a gente tem aqui 2 kg de farelo com 400 gramas de tenébrios, são as nossas matrizes, né? Os ovos que a gente não consegue ver ficam junto do farelo. Depois de 10 dias de postura, quem sai são os besouros. O berçário vai repousar por 15 dias. Que é o tempo desses ovos eclodirem. Passou esses 15 dias, a atividade dentro do farelo ela já pode ser observada. Então você começa, a olho nu mesmo, começa a enxergar pequenas larvas e é nesse momento que você já começa a entrar com a hidratação, começa a tratar eles para engorda. Engorda, isso mesmo, igual num rebanho bovino. A cama é substituída pelo menos uma vez com comida novinha e os bichos também ganham água, mas é umidade indireta para não encharcar o farelo e atrair fungos. A fonte de hidratação vem de legumes. Essa abobrinha, eu gosto dessa abobrinha Itália, que embora comercialmente ela não é a mais barata, mas ela é leve, ela tem bastante água e ela vai até uma semana do mesmo jeito que você colocou. Não vai melar. E qual que é o tamanho de venda dele? Quando que ele está pronto? Essa é uma caixa que ela já chegou no ponto de venda. Elas são bem maiores e a densidade também pela caixa você consegue ver que é muito alta. E aí, um ponto de atenção aqui, você consegue ver a atividade como um ponto que elas estão saudáveis. É uma caixa com a umidade baixa, você vê que o farelo está bem solto. Esse é o produto final, larvas de tenébrio vivas ou desidratadas. Atualmente estão em falta no mercado e chegam a custar mais de R$500 o quilo em vendas diretas pela internet. Eles vão servir de comida para diferentes animais. Aves de cativeiro que precisam de nutrientes e do instinto de caça da natureza. Sapos e rãs também adoram tenébrio, além de alguns outros animais exóticos, como esses suricatos do Zoológico de São Paulo. Esse é hoje o maior mercado para quem cria insetos. Na produção do João e do seu José, também tem outras espécies, tenébrio gigante, grilos e alguns tipos de baratas. O tenébrio responde por cerca de 80% do faturamento da empresa do João, é de longe o principal. E costuma ser assim em empresas desse setor. Mas eles também estão de olho numa outra espécie já famosa fora do Brasil e por isso é conhecida pela sigla em inglês BSF, de Black Soldier Fly. Aqui nessa caixa tem as larvas da mosca soldado negro. Ela tem ciclo de vida mais curto que o tenébrio, 2 meses contra até 5 meses, e abre novos horizontes. E a graça também da BSF é a possibilidade de você tratar diversos tipos de resíduo da indústria, do agronegócio, né? Como um bagaço úmido da laranja, por exemplo. Ela tem a capacidade de processar. Algumas empresas, inclusive aqui do Brasil, já estão começando o desenvolvimento em cima da cama de frango. Funciona como uma compostagem com minhoca. A larva decompõe o resíduo que vira adubo. Mas esse é um olhar no longo prazo. Para agora, aposta no uso de insetos como suplemento na alimentação de grandes criações do agronegócio. A ideia é fornecer uma proteína de qualidade para as culturas que nós humanos consumimos, né? Então seria principalmente para aves de corte, peixes, rãs. São culturas que já são inseridas aqui no Brasil e que o mercado já existe. O tenébrio e outros insetos entrariam como fonte de proteína em rações e suplementos. O teor de proteína dele passa de 50% e pode substituir, por exemplo, a farinha de peixe. O tenébrio ele é muito rico em proteínas com alto valor biológico, de alta qualidade. Ele é muito rico em gorduras também, especialmente importantes nas quantidades de ômega 3, ômega 6. Essa é a Maria Lúcia, farmacêutica e pesquisadora. Junto com o Jorge, está de olho no potencial do tenébrio, um projeto que nasceu dentro da universidade. O projeto começou em 2017 como um programa de pós-doutoramento. O primeiro passo foi estudar o valor nutricional da larva do tenébrio. Então, desenvolveram um suplemento que aguarda reconhecimento de patente. Nessa pequena criação em São Paulo, eles preparam as larvas para virar farinha. O congelador serve para reduzir o metabolismo do inseto até a morte. Então, vai para o cozimento e desidratação. Aí é processar a larva em farinha.
pozinho branco que você colocou aí, o que que é? Esse pozinho branco é o nosso segredo industrial dentro desse desenvolvimento tecnológico. Na verdade, eu tenho a farinha do tenebro, misturado a esse componente, que é um componente natural, extraído também de plantas, um componente natural, e que eu misturo aqui para aumentar essa absorção de nutrientes que já tem presente naturalmente no tenebro. A próxima etapa agora é avaliar o impacto em rebanhos, né? E então será estudado em rebanho suíno e num criatório de tilápias. É a ciência mirando em novos produtos. No Instituto Federal de Avaré, uma partezinha dos tenébrios está ajudando a Júlia a desenvolver um biofilme. Existem pesquisas voltadas tanto para alimentos até para machucados. Agora, a nossa intenção é voltar para alimentos, para a proteção de alimentos. Você pode pensar nele como um plástico filme, só que ele vai degradar muito mais rápido do que um plástico convencional. E para isso ela processou o exoesqueleto do tenébrio, aquela casquinha que reveste insetos e até crustáceos como camarão. Esse esqueleto falso é rico em quitina, vai virar um biofilme de quitina de tenébrio. Do ponto de vista de aplicação desses insetos de forma útil para o ser humano, é algo que tem crescido bastante recentemente, né? Seja para controle de pragas em produções agrícolas ou como insumo para alimentação humana ou de ração, ainda é algo incipiente, né? A gente está indo atrás agora dessa fonte de proteína, né? Que é muito interessante para a alimentação. Para a alimentação de animais e de gente também. Produtos com insetos são comuns em parte do mundo. Recentemente, a Agência Europeia de Segurança Alimentar liberou o consumo de um inseto, o primeiro na Europa para humanos, justamente o tenebro. Nós chamamos de superalimento. Por isso, a gente termina essa reportagem num cafezinho com o Cazé, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Insetos e um entusiasta da alimentação com insetos. Esse produto aqui é um choconébrio que tem 48% de proteína. Geralmente no chocolate não tem proteína. Então você acaba criando um alimento funcional. É um chocolate, gente. Chocolate com tenebro. Podia ser um floco de arroz dentro, mas é uma casquinha crocante. Saúde. Saúde. Eu confesso pra vocês que eu tava com medo dessa degustação, mas passei sem sufoco, viu? Nada como um mergulho no desconhecido pra gente tirar uns preconceitos da gente. Já tô até achando o tenebro bonitinho. E você? A Associação Brasileira de Criadores de Insetos tem 50 biofábricas cadastradas e estima que existam outros 550 produtores informais em atividade.